Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Deus, fala com nossos inscritos. Deus, fala com todos que vão receber esta mensagem compartilhada em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, adorando a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre 12 pilares da família, 12 colunas importantes para sustentar a família. E nós lemos aqui sobre o alicerce, sobre a casa que é edificada na rocha, né? E nós sabemos que esta rocha, ela é Cristo. Essa rocha, ela é Jesus Cristo. E todo aquele que edifica a casa na rocha, que é Jesus, a primeira coisa que ele aprende a fazer é ouvir as palavras de Jesus. E não só ouvir, mas também praticar e obedecer. Porque muitos querem só ouvir a palavra de Jesus, mas não querem praticar as palavras de Jesus, não querem obedecer as palavras de Jesus. Como nós dissemos aqui no início, muitos querem o Salvador, muitos querem o Salvador Jesus, mas não quer que Ele seja Senhor de suas vidas, né? Quer só a salvação, mas não quer o dono da salvação, não quer que Jesus venha ser o Senhor de vossas vidas. Então, uma coisa importante para você saber que a sua casa está fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, você precisa ver se você está ouvindo a palavra de Jesus e praticando ela, obedecendo ela. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, então não é só escutar a palavra de Jesus, é também praticar ela, obedecer ela. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica a palavra de Jesus, ele está automaticamente fundamentando, ele está automaticamente colocando a sua casa na rocha, a sua família na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia! E quando você constrói a sua casa, quando você constrói a sua vida em Cristo, em Jesus, você vai ter o quê? Segurança. Você vai ter proteção. Você vai ter uma fortaleza. Aleluia! Porque Jesus é esta rocha. E olha o que acontece: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. Nós sabemos da luta que é para manter a família unida. Nós sabemos da luta que é para manter os membros da família unida. Nós sabemos da luta que é para manter o casamento, para manter
uma vida familiar na presença de Deus. As lutas vêm, as provas vêm, os combates vêm, mas se você estiver na rocha, que é Jesus Cristo, a sua casa vai prevalecer, a sua casa vai ficar de pé, a sua casa vai ficar protegida, ela vai ficar dentro da fortaleza que é Jesus Cristo. Aleluia! Então eu quero falar sobre 12 pilares importantes que você precisa construir nessa rocha que é Jesus Cristo. 12 pilares fundamental para você manter a sua família nessa rocha, para você manter a sua família nessa fortaleza, para você manter a sua família em segurança. Aleluia. O primeiro pilar é a vida espiritual. Saiba que você precisa ter uma vida espiritual com Deus para manter a sua família na presença do Senhor Jesus. Se você tiver uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com o Senhor Jesus, você vai manter a sua família na presença de Deus, nas suas orações, no seu jejum, na sua leitura e meditação da palavra de Deus. Você vai manter a sua família na presença do Senhor, nas suas orações na madrugada, no círculo de oração da igreja. Aleluia! Porque mesmo se algum membro da sua família estiver fora do caminho do Senhor, através da sua vida com Deus, através da sua intimidade com Deus, eles estarão sempre na presença de Deus, estarão sempre recebendo proteção por causa das suas orações, estarão sempre recebendo livramento por causa do seu jejum. A vida espiritual é importantíssimo para você manter a sua família na rocha. Você não pode desanimar de orar. Você que é chefe de família, pai de família, mãe de família, você não pode deixar de ter uma vida com Deus. Você não pode deixar de ter uma intimidade com o Espírito Santo. Você não pode desistir da sua família, por mais que eles estejam longe do caminho do Senhor, por mais que eles não estejam praticando a palavra de Deus, por mais que eles sejam até uma ameaça à sua fé, por causa da sua perseguição que você possa estar sofrendo ou possa vir sofrer. Mais importante é você manter a sua família através da sua vida espiritual na presença de Deus. E lembre-se, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. A sua luta é contra as potestades do mal que querem tomar posse da sua família, querem tomar posse dos seus familiares. Eles querem tomar posse da vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Mas você está disposto a dizer: não, a minha família não. Você deve ter um posicionamento que Josué teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué pegou a família dele e colocou na presença de Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse posicionamento que você tem que ter. Não importa se o seu filho não está servindo ao Senhor, se a sua filha não está servindo ao Senhor, se o seu esposo, a sua esposa está longe do caminho do Senhor, mas você, como servo de Deus, como servo do Senhor, pode se posicionar dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque através de mim, das minhas orações, eles estão aqui na presença de Deus. O poder da sua oração traz a sua família na presença de Deus. O poder
Aleluia. É por isso, aleluia, que o inimigo tenta derrubar sua vida espiritual. Ele tenta destruir a sua vida espiritual. Ele tenta colocar alguém no seu caminho para te aborrecer, para te entristecer, para falar coisas que machucam o seu coração, para falar coisas que marcam a sua mente, para você não esquecer. Porque ele quer abalar a sua vida espiritual. Porque abalando a sua vida espiritual, ele abala a estrutura da sua família, da sua casa. Mas você, esta noite, pode dizer para o seu inimigo: eu e a minha casa vamos ficar de pé. Eu e a minha casa vamos ficar na presença do Senhor. Meu marido não está, mas eu estou. Minha esposa não está, mas eu estou. Meu filho não está, mas eu estou. E minha casa vai permanecer na presença do Senhor. Nas minhas orações, nos meus jejuns, nas minhas consagrações, na minha oração da madrugada, no círculo de oração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. É uma coluna importante para você manter a sua família na presença de Deus. Aleluia. A segunda coluna importante é a vida conjugal. A vida do esposo e da esposa, irmãos. Os dois na presença do Senhor Jesus. Se você e sua esposa serve ao Senhor Jesus, glória a Deus. Se você é um casal na presença de Deus, glória a Jesus por isso. Vocês dois é uma grande força, uma coluna dobrada, uma parede dobrada para manter sua família na presença de Deus. Vocês podem orar juntos, vocês podem jejuar juntos, vocês podem caminhar juntos. Mas pastor, eu sou crente, a minha esposa não. Aleluia. Talvez você é crente e a sua esposa não. Talvez o seu esposo não é crente. O que você faz? Aleluia. Coloca a sua vida conjugal diante do Senhor. Profetiza que o seu esposo está caminhando contigo. Profetiza que a sua esposa está do seu lado, servindo ao Senhor. A visão profética é importante. A visão profética traz esperança. A visão profética, ela traz, aleluia, milagres de Deus sobre a sua vida. Talvez você se converteu e sua esposa ainda não. Talvez a sua esposa ainda não se converteu. Mas lembre-se, o Senhor Jesus prometeu: creia em mim e salvarei tu e a tua casa. Está escrito: agarra nas promessas de Deus e não desista dela. Não importa o tempo que vai levar, o importante é você acreditar que o Senhor é fiel e justo para cumprir a palavra dele na sua vida. A sua esposa vai vir através de você. A sua esposa vai vir através de você. Vai chegar. Vai caminhar do seu lado. Vai buscar Deus do seu lado. Você não pode perder a fé. Você não pode perder a esperança na sua vida conjugal. É importante você apresentar a sua vida conjugal ao Senhor. E você, que é um casal cristão, não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o adversário entrar em vossa vida. Não. Continua sendo unidos,
uma arma poderosa nas mãos de Deus. Aleluia! É muito importante apresentar a vida conjugal ao Senhor. A terceira coluna importante, terceiro pilar importante, são a comunhão entre os pais e os filhos. Aleluia! É muito importante você pai e mãe, manter a comunhão com seus filhos. É muito importante você, filhos, manter a comunhão com os seus pais. Porque se há comunhão entre os pais e os filhos, se existe a presença de Deus entre os pais e os filhos, o lar fica mais forte. Quantos pais não conversam com seus filhos, irmãos? E quantos filhos não conversam com seus pais? Ainda mais hoje, nessa era do celular, das redes sociais, às vezes está todo mundo dentro de casa e ao mesmo tempo todo mundo o quê? Distante. Cada um no canto da casa. O pai e a mãe no lugar, os filhos no outro. Mas a comunhão entre os pais e os filhos é importantíssima para a família. Aleluia! Ficar estruturada na presença de Deus. Que haja comunhão entre você e seus filhos, entre os filhos e os pais. Procura, pai e mãe, conversar com seus filhos. Procura ter amizade deles. Procura ler a Bíblia junto com eles. Procura orar junto com eles. Procura caminhar junto com eles. Aleluia! Porque muitas das vezes, irmãos, existe amizade com as pessoas de fora, mas não existe amizade dentro da família, dentro da casa, entre os pais e os filhos. Aleluia! Glória a Jesus! A quarta coluna importante para manter a família na presença de Deus é uma vida social conjugada com prazer, irmãos. O que é uma vida social? A família tem que ser uma comunidade, irmãos. A família tem que estar unida em forma de uma o quê? Comunidade. Aleluia. Porque existe família que parece mais ser estranhos do que uma comunidade. Tem um filho que parece um estranho para o pai, tem pai que parece um estranho para o filho. Porque não há intimidade entre eles. É como se os pais não conhecessem os filhos e os filhos não conhecessem os pais. E o que faz serem estranhos na própria família, serem estranhos na própria casa, irmãos? Muitas vezes a falta de lazer, a falta de uma brincadeira sadia, a falta de uma conversa. Aleluia! É necessário uma vida social conjugada com prazer entre os pais, os filhos e os pais na família. É importante isso. Aleluia! A quinta coluna importante na família, irmãos, é a saúde. Uma família sem saúde, uma família abalada. É importante os membros da família cuidarem um do outro, cuidarem da saúde um do outro. Os filhos cuidar da saúde dos pais, os pais cuidar da saúde dos filhos. Tem que haver essa preocupação na família, irmãos. Os filhos cuidarem dos pais, ver se os pais estão se alimentando, os pais cuidar dos filhos, cuidar da saúde dos filhos. É importante ter esse cuidado um com o outro. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas, com roupa, calçado, mas não nos preocupamos com a saúde um do outro. É importante os membros da família preocupar com a saúde um do outro. A sexta coluna importante, irmãos, na família é servir. A família tem que aprender a servir um ao outro, irmãos. Porque tem família
que não existe o servir na família. Os pais não gostam de servir os filhos não gostam de servir os pais. E quando a família aprende a servir, a ser útil um para o outro, a família fica mais unida, a família fica mais forte, a família fica mais cheia da presença de Deus. Aleluia! É importante os pais fazerem o que puder para seus filhos, para ajudar os seus filhos na vida espiritual, na escola, o que puder. E os filhos fazerem o que puder para ajudar os seus pais. É importante um ser útil para o outro. Uma família que é útil um para o outro, uma família que serve um ao outro, é uma família unida, é uma família de verdade. Aleluia! A sétima coluna importante, irmãos, na família é intelectual. É ser uma família inteligente, uma família que pensa, uma família que raciocina. Aleluia! Uma família inteligente é uma família forte. Oh, glória a Deus! Quantas vezes não falta inteligência na família, falta inteligência no pai e na mãe para chamar a atenção dos filhos, para exortar os filhos na hora certa, no momento certo. Aleluia! Tem pai e mãe que não é inteligente, não sabe corrigir, não sabe chamar atenção. Isso causa uma ruptura na família. E tem filho que não é inteligente para escutar o pai, não é inteligente para escutar a mãe. Quando falta inteligência na família, vai criar uma ruptura, vai criar uma desunião, porque o pai e a mãe vai chamar atenção na hora errada, vai fazer o filho passar vergonha em algum lugar. Os filhos vão fazer o pai e a mãe passar vergonha em algum lugar, porque falta o quê? Inteligência. Inteligência para saber lidar um com o outro. É importante os pais serem inteligentes para lidar com os filhos serem inteligentes para lidar com os pais. A oitava coluna importante na família, irmãos, é a vida financeira. É importante na vida financeira equilibrada, irmãos. Uma família, quando ela está atolada em dívida, quando ela está atolada em conta, quando ela está atolada financeiramente, dificilmente vai ser uma família feliz. Porque um não participa dos problemas do outro. É importante a família ter uma estrutura financeira. É importante que todos participem dos problemas familiares, dos problemas financeiros. Eu criei meus filhos participando da minha vida financeira. Eu criei meus filhos mostrando para eles as minhas dívidas, os meus problemas, quando as coisas estavam bem, quando as coisas não estavam muito bem. Os meus filhos foram criados participando da minha vida financeira. É importante os pais colocarem os filhos para ser participantes dos problemas financeiros da casa. Criar já os filhos assim. Eu tive essa oportunidade, até hoje lá em casa assim. A gente faz reunião financeira, os meus filhos participam dos meus problemas, junto com a minha esposa. Então é importante equilibrar a vida financeira, porque uma vida financeira desequilibrada é uma vida infeliz, porque não dá para ter um lazer, não dá para poder sair da rotina. Então os problemas financeiros, ele existe, é certo que existe, e de vez em quando eles aparecem. Então todos têm que participar para vencer esses momentos difíceis e depois voltar a ter uma tranquilidade novamente. Mas tem gente que só vive com a vida financeira abatida, porque não sabe administrar a casa financeiramente. Isso é um grande problema, tá? E a nona coluna para manter uma casa
estruturada, uma família bem estruturada, irmãos, é a vida profissional. É os responsáveis pela casa terem empregos e manter os seus empregos, irmãos. Porque tem pai e mãe que não para emprego nenhum. Isso desestabiliza a família, desestabiliza os filhos, faz as coisas aí de mal a pior. Tem que haver uma estabilidade profissional. É importante ter um emprego e manter aquele emprego, permanecer naquele emprego, estabilizar a família através daquele emprego, né? Então, quando tem instabilidade profissional, quando o chefe da família, ou o chefe da família, porque hoje também a mulher trabalha, né, não tem uma estabilidade profissional, a família fica desestruturada, fica abalada. Então é importante arrumar um emprego e permanecer nele, né? Ter uma vida profissional estabilizada. A 10ª coluna para estruturar a família, irmãos, é ter o emocional equilibrado. Tem família que não tem o emocional, tem família que é só grito, todo mundo grita, é só grito daqui, grito dali, é xingamento, é contenda, não tem o equilíbrio emocional dentro da casa. A esposa não consegue conversar com o esposo, só de olhar para o rosto do esposo já quer voar. O esposo às vezes não consegue conversar com a esposa, só de olhar para a cara da esposa quer matar, né? Os filhos não conseguem conversar com os pais não conseguem conversar com os filhos, porque não tem um emocional equilibrado. A família não tem um ambiente emocional, irmãos. A gente tem que ter prazer. O esposo tem que ter prazer de conversar com a esposa tem que ter prazer em conversar com o esposo, os filhos têm prazer em conversar com os pais têm prazer em conversar com os filhos. É importante ter um emocional. Tem casa que parece um hospício, tem casa que parece casa de maluco, é só grito, quebradeira, quebra-pau. Isso não é família, é um hospício. Então a família tem que ter o quê? O emocional equilibrado. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que ter momentos de trocas de carinho. Aleluia. Tem que ser um ambiente bom. Aleluia. A 11ª coluna, 11º pilar da família, irmãos, é os familiares, os parentes. Ter uma boa convivência. A família deve ter uma boa convivência com seus familiares, com seus parentes, né? Os filhos ter uma boa convivência com seus pais. Já não mora mais na casa dos pais porque casou, mas tem que ter uma boa convivência. Os avós têm uma boa convivência com os netos têm uma boa convivência com os avós, os primos têm uma boa convivência um com o outro. A boa convivência familiar com os parentes ajuda bastante, irmãos, a manter uma família bem estruturada. Porque tem parente que não combina um com o outro. Tem gente que não combina com seus parentes, não combina com seu pai, não combina com seu avô, com a sua avó. Não pode ir na casa de ninguém. Então é importante aquele domingo os filhos ir na casa dos pais, os netos na casa dos avós, os avós visitar os netos, ter uma boa convivência com os parentes. Isso ajuda bastante